Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade, Alziro Zarur responde. A lição de hoje é João o Batista 1, publicada no jornal Gazeta de Notícias no dia 31 de janeiro de 1970. Qual a interpretação que o céu da LBV dá ao Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 25? A mesma dos evangelistas assistidos pelos apóstolos. Vejamos esta passagem evangélica. Havia sob o reinado de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias, a oitava das 24 que Davi sorteara para servirem no templo, cada uma por sua vez. E sua mulher pertencia também à raça de Arão, e se chamava Isabel. Eram justos aos olhos de Deus, e obedeciam a todos os mandamentos e ordens do Senhor, de modo irrepreensível. Não tinham filhos, por ser Isabel estéril e estarem ambos avançados em anos. Ora, desempenhando Zacarias suas funções sacerdotais perante Deus, na vez da sua turma, sucedeu que, tirada a sorte, conforme o que era observado entre os sacerdotes, lhe tocou entrar no santuário do Senhor para oferecer os perfumes, enquanto a multidão, do lado de fora, orava no momento de serem os perfumes oferecidos. Um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, conservando-se de pé à direita do altar dos perfumes. Vendo-o, Zacarias ficou todo perturbado e o pavor se apoderou dele. Mas o anjo lhe disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida e Isabel, tua esposa, terá um filho ao qual darás o nome de João. Exultarás com isso de alegria, e muitos se rejubilarão com o seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Não beberá vinho nem bebida alguma espirituosa, será cheio do Espírito Santo desde o seio materno. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá à sua frente, com o espírito e a virtude de Elias, para atrair os corações dos pais aos filhos e os incrédulos à sabedoria dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo perfeito.
Zacarias disse ao anjo: Como me certificarei disso, sendo já velho e estando minha mulher em idade avançada? O anjo respondendo lhe disse: Sou Gabriel, sempre presente diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar esta boa nova. Vais ficar mudo e não podereis falar até o dia em que estas coisas acontecerem, por não haveres acreditado nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. O povo esperava Zacarias e se admirava de que estivesse demorando tanto no templo. Mas quando ele saiu sem poder falar, todos compreenderam que tivera uma visão no santuário, pois isso lhes dava a entender por sinais, e ficou mudo. Decorridos os dias do seu ministério sacerdotal, voltou para sua casa. Tempos depois, Isabel, sua mulher, concebeu e se ocultou durante 5 meses, dizendo: Esta é a graça que o Senhor me fez, quando se dignou de me tirar do opróbrio diante dos homens. O nascimento de João, como filho de Isabel, tinha por fim impressionar desde logo o espírito público. Isabel era estéril, isto é, não havia concebido até então, e tal se dera por ser da sua missão servir aos desígnios do Senhor. A esterilidade aqui se deve entender no sentido de que Isabel, que ainda não chegara em idade aos limites extremos, além dos quais cessa a fecundidade, segundo as leis naturais da reprodução em vosso planeta, estivera sem filho até aquele momento. É o que verificais pelas palavras do anjo à Virgem Maria, versículo 36, falando de Isabel. Ela é chamada estéril. De qualquer efeito na humanidade, se deve procurar a causa nos antecedentes da vossa existência, visto que nenhum ato, praticado em precedente encarnação, deixa de ser consequência. O homem, como sabeis, nasce e morre muitas vezes, antes de chegar ao estado de perfeição, no qual gozará em toda a plenitude das faculdades espirituais, isto é, em que possuirá a caridade e o amor perfeitos, o conhecimento de Deus e de suas obras, o conhecimento da verdade sem véu, na ordem física, material e fluídica, e na ordem espiritual, moral e intelectual, pela ciência adquirida de tudo o que vive, existe e se move na imensidade da criação. Tal sucede quando o espírito atingiu a culminância da perfeição sideral, que ainda lhe deixa aberto e por percorrer, do ponto de vista da ciência universal, o caminho do infinito. Cada uma das existências que se sucedem é solidária com aquela que a precedeu. E se os atos não foram culposos, muitas vezes o espírito, aceitando missão no vosso planeta, também aceita uma série de fatos que hão de acontecer, apesar da repugnância que, à sua condição de reencarnado, devam causar e causem. Assim, Isabel, fazendo parte do grupo de espíritos que pediram e obtiveram a missão de auxiliar Jesus na sua obra regeneradora, aceitara a condição de mulher, e mulher estéril, o que era tido por opróbrio entre os judeus, a fim de tornar mais ruidoso o nascimento de João. Assim, igualmente, Zacarias aceitara viver sem filhos,
porque a libré da carne lhes tenha feito esquecer os compromissos tomados na vida espiritual. Estes não se tornaram menos reais e haviam de produzir as consequências inevitáveis.